Jesus realmente existiu? Mesmo que muitos duvidem da confiabilidade das narrativas dos evangelhos, não acreditem nos milagres, sinais, maravilhas e nem acreditem que Jesus é o Filho de Deus, que obviamente não é o meu caso. Mesmo assim, será que podemos ter certeza da existência de um personagem histórico chamado Jesus que viveu no primeiro século na Galileia e que foi líder de um movimento formado por judeus? Este é o primeiro de 2 vídeos onde vamos observar as evidências históricas a respeito de Jesus e mostrar como podemos ter certeza da existência deste personagem que influenciou profundamente a história mundial. Vamos lá para o assunto de hoje. Existem 2 coisas que você precisa saber sobre as evidências históricas de Jesus. Primeiro, alguém poderia supor que Jesus seria extremamente famoso por todo mundo naquela época, por ser um líder religioso que operava milagres e era poderoso. E por isso deveria haver inúmeras evidências gigantes sobre ele, sobre tudo o que ele fazia e sobre todas as pessoas à sua volta. Porém, não há essa quantidade de evidências. Esse pensamento não está correto. Primeiro, porque o ministério de Jesus foi relativamente pequeno no sentido geográfico e até temporal, pois o ministério de Jesus aconteceu apenas em regiões periféricas do Império Romano, a Judéia, Galileia e Samaria. Esse ministério durou apenas 3 anos e meio, e muitos judeus, principalmente das classes mais altas, não acreditaram nele. Também era uma época onde não havia celulares, internet e tecnologia, por isso as informações demoravam muito para percorrer grandes distâncias. Além disso, a Judéia era um lugar relativamente desprezado pelos romanos, ou seja, os romanos não iriam ligar para um mestre judeu de uma região de pescadores que era a Galileia. A segunda coisa que você precisa entender é que não é assim que os estudiosos trabalham. Um personagem não é comprovado apenas quando se desenterra um palácio cheio de móveis com nomes daquele personagem, nem uma biblioteca cheia de documentos falando sobre aquele personagem. Na verdade, a maioria dos personagens históricos do passado foi comprovada por poucos fragmentos e quase ninguém duvida de suas existências. Pode-se colocar nesta lista personagens como Sócrates, Pitágoras, Leônidas, a imensa maioria dos faraós do Egito e muitos outros. Mesmo assim, Jesus tem uma quantidade de evidências acima da média. Agora vou trazer algumas evidências aqui. Primeiro, vamos começar com Flávio Jósefo. Flávio Jósefo era um historiador judeu e fariseu do primeiro século que escreveu muito sobre a história judaica. Quando se fala de Flávio Jósefo, há 3 principais passagens que são úteis para nós. Uma que fala sobre Jesus, conhecida como Testimonium Flavianum, outra sobre Tiago, irmão de Jesus, e outra sobre João Batista. Todas aparecem na obra Antiguidades Judaicas, escrita por Flávio Jósefo, uns 60 anos após a crucificação de Jesus. A primeira passagem diz assim: por volta desta época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que de fato alguém pode chamá-lo de homem, pois ele fez obras surpreendentes, sendo um mestre de pessoas que aceitavam a verdade de bom grado. Ele conquistou muitos judeus e gentios, ele era o Messias. E quando, sobre a acusação das autoridades judaicas, Pilatos o condenou à cruz, aqueles que o amavam não cessaram de fazê-lo. 3 dias após sua morte, Jesus lhes apareceu, pois os profetas de Deus haviam predito tais acontecimentos, além de muitas outras coisas maravilhosas a seu respeito. A tribo dos cristãos, assim chamadas por causa dele, continua a existir até hoje. Esta passagem é alvo de muitos debates, pois a maioria dos estudiosos acreditam que partes dessa passagem não são autênticas, ou seja, Flávio Jósefo não escreveu todo este texto, mas algum copista cristão acrescentou algumas partes após Flávio Jósefo. Porém, o consenso acadêmico acredita que muitas partes desse texto são sim autênticas. Assim, se tentarmos tirar as partes que não são autênticas, a citação fica mais ou menos como está aparecendo na tela neste momento. Quais as conclusões lógicas desse texto? Primeiro, Jósefo confirma a existência de um sábio que tinha seguidores chamado Jesus como personagem histórico. Segundo, ele foi acusado pelos judeus e foi morto por meio da cruz. Terceiro, seus seguidores ainda estavam ativos, mesmo após a sua morte. Outra citação fala de Tiago, irmão de Jesus. Jósefo narra a execução de Tiago por ordem do sumo sacerdote Anano. A passagem que nos interessa diz assim: Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. A maioria dos estudiosos considera essa passagem autêntica e quase não há contestação dela. Nela, Jósefo fala sobre o irmão de Jesus que encontramos na Bíblia, Tiago, e depois o identifica como irmão de Jesus, que era chamado de Cristo. Há também outro trecho que não fala de Jesus, mas fala de João Batista, um personagem importante. Nela, Jósefo fala da destruição do exército de Herodes Antipas, sendo atribuída por alguns judeus a um castigo divino por causa da morte de João Batista. Jósefo descreve João Batista como um homem virtuoso, pregador de arrependimento, alguém que incentivava a prática da justiça e o identifica como uma pessoa que batizava, e foi morto por Herodes. Isso mostra que Jósefo via João como um personagem histórico, com as mesmas características que a Bíblia lhe atribui. Saindo de Flávio Jósefo, vamos falar de um personagem chamado Talos.
Talos foi um historiador samaritano que escreveu uma história do mundo antigo, da Guerra de Troia até a Olimpíada 167. A sua obra se perdeu, mas outro personagem chamado Júlio Africano cita a obra de Talos por volta de 221 d.C. Júlio Africano está discutindo sobre o eclipse que ocorreu na crucificação de Jesus e discorda do que Talos havia dito sobre o eclipse. Ele discorda porque não acredita que foi um simples eclipse. É muito provável que o eclipse de Talos citou tenha sido a escuridão da crucificação de Jesus, como diz Júlio Africano. Se for, esse é o relato extra-bíblico mais antigo sobre a crucificação de Jesus que temos hoje. O historiador romano Suetônio escreveu uma biografia dos imperadores de Roma e tem algumas citações interessantes. Primeiro, ele fala sobre o reinado de Nero e sobre a perseguição que houve aos cristãos em seu reinado. Essa perseguição foi por causa da nova e perniciosa superstição dos cristãos, ou seja, sua religião. Veja o que o Suetônio diz. Foram infligidos castigos aos cristãos, uma classe de homens entregue a uma nova e perniciosa superstição. Ou seja, os escritores romanos conheciam o fato de que os cristãos haviam sido perseguidos por Nero em Roma por causa da sua religião cristã, que ele chama de superstição. Em outra parte, ele fala sobre a expulsão dos judeus de Roma durante o reinado de Cláudio. Ele fala que os judeus foram expulsos por causa do instigador Cresto, ou seja, Cresto era um líder que motivava os judeus a causar tumulto em Roma. Alguns estudiosos acreditam que Cresto é na verdade Cristo, pois Cresto era um nome comum entre os gentios, mas não entre judeus. Por causa disso, muitos estudiosos supõem que Suetônio escreveu o nome que ele não estava familiarizado, Cristo, da maneira que era muito comum em sua língua, Cresto. Caso isso seja verdade, é uma fonte que endossa o conflito entre judeus cristãos e não cristãos em torno de Jesus, que era chamado de Cristo. Outra coisa interessante é o fato de o livro de Atos dos Apóstolos falar da expulsão dos judeus de Roma, assim como Suetônio. Outra evidência, a última deste vídeo, é a de Plínio o Jovem. Ele era filho do senador Plínio o Velho e publicou cartas por volta de 110 d.C., quando era governador da Bitínia. Ele enviou essas cartas ao imperador Trajano, e a sua preocupação era saber como lidar com os cristãos que moravam em sua província, que não queriam adorar ao imperador, mas adoravam um tal de Cristo. Na carta número 10, Plínio fala que soube que os cristãos estavam se reunindo de manhã cedo para fazer refeições comunitárias, cantar hinos e louvar a Cristo como se fosse um deus. Em nenhum momento Plínio discorda da historicidade de Cristo, mas admite ser um personagem histórico que era adorado pelos cristãos.